como um tino, como um sino, mas que possa, Senhor, estar, Senhor, adentrando ao coração de cada um de nós naquilo que o Senhor tem a nos falar, a nos revelar. Nos abençoe nesse momento, me ajude, conceda-me de Tua graça, de Tua misericórdia e principalmente da Tua sabedoria, que esteja revestido tudo quanto aqui for dito. Amém, Pai. Podeis assentar, queridos? Nós vivemos um tempo em que faz-se desnecessário, acredito eu, a sublinhar aqui as situações momentâneas do nosso país. Estamos a 2 dias de nos envolvermos numa eleição que estará dando um direcionamento para o país, ou para a continuidade de uma ideia, ou para o início de novas ideias que talvez um pouco até antiga também, devido, falo isso, à angústia, à carência do povo brasileiro em querer escapar da corrupção, da miséria que assolou o país ao longo de séculos. Não estamos falando simplesmente de uma década, 2, 3, estamos falando aqui, diz que já desde Dom Pedro I a coisa já vinha meia torta, né? Mas estamos vivendo justamente neste tempo, vamos falar daquilo que nós estamos vivendo. Queridos, não quero fazer nenhuma consideração aqui a qualquer partido que seja, mas a nossa própria bandeira aqui na frente, ela já nos denuncia de alguma forma que nós temos um tipo de posicionamento no mínimo patriótico, que nós precisamos rever nossos conceitos, nossos ideais como cidadãos, como patriotas, como homens brasileiros. Precisamos rever a maneira com que nós estamos cada vez mais escolhendo aqueles que nos representam, aqueles que exatamente têm o dever de cumprir toda uma ideia que possa trazer a questão da unidade, do pensamento, das ideias, dos valores, entrelaçados à família, entrelaçados a uma sociedade que trabalha, entrelaçados a um povo que se dispõe a lutar, a viver, a estar sempre cooperando com a sua nação. O texto que eu li aqui, ele é bastante apropriado devido a uma situação muito triste, caótica que o povo de Israel estava vivendo. E Deus levantou o profeta Isaías justamente para poder dar um aviso para aqueles que haviam chegado ao poder, mas que estavam tratando as pessoas com desdém, tratando as pessoas com indiferença, estavam simplesmente preocupados com seus próprios ventres, estavam simplesmente preocupados com suas próprias posses. Há um texto que ainda diz aqui no capítulo 12, 13, 14, você lê todos esses capítulos, você vai ver a narrativa do profeta, onde ele mostra que os homens daquela época, eles estavam tão preocupados em possuir terras, em possuir casas, que eles cada vez mais construíam, adquiriam as coisas, mas nós vamos perceber através do profeta que tudo era através de um fruto de injustiça. E essa primeira expressão aqui, ai, ela é muito perigosa para nós cristãos, nós que entendemos a palavra de Deus. Eu não quero aqui dissertar a respeito dos 3 ais que Jesus falou no Novo Testamento, mas também só quero dizer para você que quando se fala ai, é porque está doendo. Quando se fala ai, é porque vai doer. Depende da colocação, da situação, se está acontecendo ou se irá acontecer. Ai meu Deus, o que eu vou fazer se acontecer determinada coisa, né? Assim que a gente fala. Ai meu Deus, o que vai ser de mim agora? Perdi o emprego, perdi o trabalho. Ai meu Deus, o meu casamento, o que vai ser? A gente usa essa palavra ai, mas por quê? Porque está doendo. Eu fico imaginando o coração de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador que nos fez conforme a sua imagem e semelhança, um Deus que nos criou de uma maneira tão especial, que lá o salmista ele descreve num texto, Salmo 104, se eu não estiver equivocado, onde ele fala que Deus ele nos formou de uma forma tão assombrosa, de uma forma tão maravilhosa. Essa é a expressão que tem lá. Aí tem então 2 formas para poder a gente pensar aqui. Tem os que são maravilhosos e tem os que são assombrosos, né? Aí depende de cada um, né? Uma coisa é certa, se você é casado, você não assombra, você é maravilhoso. Porque realmente quem te escolheu te achou bonito. Amém? Mas Deus, ele nos fez, nos formou.
de uma forma muito especial. E quando isso aconteceu, o que mais Deus esperava de cada um de nós, ou melhor, vamos falar de lá de trás, o que mais Deus esperava da humanidade, dos tempos vindouros, após a criação desde Adão, e depois a geração que veio através de Noé, e depois a geração que veio de Moisés, e depois a geração que veio após os primeiros reis de Israel, todos esses Deus esperava, tinha sempre a expectativa de que os homens iam fazer a coisa certa, de que eles iam conseguir guiar, dirigir, administrar o povo sem qualquer tipo de interesse pessoal. Mas ao longo da história nós vemos que nunca aconteceu bem assim. E aí vem então esse ai. Ai dos que decretam leis injustas. Você já ouviu falar daquela palavra aparelhamento? Isso é muito falado hoje no jornal. Sistema aparelhado. O sistema ele está aparelhado com o quê? Com pessoas que defendem os interesses daqueles que estão no poder. Eles chegam ao poder e começam a escolher pessoas que vão fazer tudo aquilo conforme ele pensa, ele imagina e ele quer. A ponto então de vir começar-se a se praticar atos injustos contra tudo e contra todos. Não preciso falar para vocês que a saúde brasileira, ela está sendo denunciada já ao longo de alguns anos. E por incrível que pareça, no estado de Santa Catarina, que era um dos estados mais bem elaborados em termos de Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde, até aqui chegou a crise. E vou dizer uma coisa, querido, se você entende que aqui tem crise, que não está bom atendimento de saúde de Brusque, eu lhe dou um conselho: não visite determinadas cidades, principalmente dentro de grandes capitais brasileiras, porque você vai sair assustado. Você não tem noção do que acontece. Já viajei em vários lugares, já tive a oportunidade de ser atendido em determinadas instituições de locais onde não dá para se comparar com uma administração da Secretaria da Saúde do nosso estado. Independente de quem esteja à frente, quem seja o partido, quem seja o secretário, só estou falando agora em termos da condição que é oferecida ao estado. Então, falando de saúde, falando de segurança, falando de educação, trazendo todas essas coisas para dentro do pensamento aqui, eu quero que vocês entendam que Deus já estava analisando o comportamento do homem já de muito tempo atrás. E algumas coisas já estavam sendo sentenciadas aqui nesse texto. Quando ele fala, ai dos que decretam leis de justiça, Deus estava já dando um aviso: olha, vocês não têm noção da dor, do desespero, da angústia que sobrevirá a vocês que vivem de forma regalada, folgada, às custas da pobreza, às custas do órfão, da viúva. Sobrevirá a vocês um tempo em que vocês vão gritar, mas não haverá quem possa os ouvir. O texto aqui, se você analisar bem claramente, ele está justamente referindo-se já a uma condenação após a vida. Olha só o que diz aqui no versículo: mas que fareis vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e aonde deixareis a vossa glória? Ou seja, tinham glórias, tinham riquezas, mas depois que veio a morte, o que eles fizeram? O que aconteceu com aquelas riquezas? E o texto ele continua: nada mais vos resta fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Olha, eu não estou a fim de condenar ninguém não, tá bem, queridos? Apenas estou lendo o que está escrito, que o profeta escreveu. Qualquer homem, qualquer ser humano, não estamos aqui posicionados para falar simplesmente do político injusto, do juiz injusto, daqueles que fazem as coisas erradas, não. Estamos falando aqui de uma questão, de uma palavra que generaliza e que dá para poder a gente conseguir configurar, trazer o contexto para a nossa própria vida. E essa palavra é pecado. Seja a corrupção, seja o aparelhamento de Estado, seja a mentira, seja a fornicação, seja o adultério, seja o que for, seja as iras, as cóleras, as contendas, as vanglorias, o orgulho, a soberba, a prepotência, todas essas coisas são características que definem pessoas que correm um grande risco de perder a luz e de cair em trevas. Gostaria que você entendesse que esse texto diz ainda que mesmo após estando entre os mortos, com tudo isso,
não se apartará a ira dos corações. Aqui é uma visão já escatológica desse versículo, porque está falando já depois de uma vida terminada aqui nessa terra, está falando já daqueles que simplesmente não quiseram fazer a coisa da forma como Deus queria, ou escolheram fazer as coisas erradas e foram condenados. Nós sabemos que o pecado ele está associado com uma palavra, escuridão. Pecado está associado com a cor escura, a cor negra. A gente usa muito essas coisas. O sangue é a cor vermelha, o amarelo é a cor da riqueza, o azul é a cor da cura, o preto é a cor do pecado. Vocês entendem isso? Então nessa questão, nessa ótica, eu quero colocar para a igreja, para todos nós aqui, que nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos de luz, porque as trevas são muito grandes. Imagina você que está aqui hoje, que estamos tendo a oportunidade de poder dizer no nosso coração: olha, Senhor, eu escolhi vir na tua casa, eu escolhi vir num culto, eu escolhi vir na igreja, Senhor, eu escolhi isso hoje. O que você escolheu? Você escolheu a luz. O que você escolheu? Eu escolhi aquilo que vai iluminar o meu caminho, que é a palavra de Deus. Quando viemos à igreja, quando nos reunimos, não nos reunimos simplesmente para poder estarmos dando tapinha nas costas, estarmos sorrindo para o irmão do lado. Estamos aqui porque há um comprometimento da nossa alma com o Espírito do Pai. Ele está querendo fazer algo em nossa vida, e por isso que Ele nos atrai a um lugar onde a luz ela é revelada, a luz ela é pregada pela Bíblia, e nós podemos então sair determinados a não estarmos indo de encontro em direção às trevas. Aleluia, glória a Jesus. O próprio Senhor Jesus, eu até separei aqui uma referência. Ele diz em João 12:46: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Está vivendo nas trevas quem quer. Está vivendo nas trevas quem vive querendo associar o profano com o santo. Está vivendo nas trevas quem vive simplesmente adentrando nas igrejas, adentrando em lugares para poder olhar para as pessoas, sorrir, demonstrar simpatia, quando na verdade o coração está todo cheio de diretrizes que estão levando que vai levar ele a praticar atos totalmente contrários àquilo que Deus o determinou a fazer. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos: quando o homem chega ao grau máximo dentro de uma instituição, seja um país, seja uma nação, seja um estado, seja um município, seja uma instituição, quando o homem chega a um determinado patamar de poder, de autoridade, ele precisa ter um cuidado muito grande. E nós precisamos entender que ele chegou porque Deus permitiu. Mas aquilo lá é uma treva, não pode ser que Deus permitiu aquilo. Não, Ele permitiu. O povo de Israel, quando estava vivendo nos deleites, se deleitando da terra, o bom vinho, o bom trigo, a boa carne, quando eles conseguiam ter tudo isso, eles ficavam alegres, felizes, eles começavam a fazer festa, e aí vinha o vinho, e aí vinha a comida, e aí vinha aquela festa, aquela dança, os tamborins, as flautas tocando, era uma alegria só. O profeta Isaías também fala sobre isso no mesmo texto. Mas acontece que, à medida que as festas iam aumentando, iam crescendo, vinha junto com essas festas as vontades, os desejos, as escolhas erradas. Vinha aqueles momentos em que tinham que se sentar e fazer, e combinar as coisas. Olha, eu estou querendo comprar, vocês lembram da história de Nabote? A vinha de Nabote. Ele era um rei, e ele tinha uma vinha, e de repente, um homem olhou para aquela vinha e quis tomar conta. Ele quis se apossar dele, o rei quis se apossar daquela vinha. Ele queria porque queria, estamos falando de Acabe. Ele queria porque queria comprar a vinha de Nabote. Mas Nabote não vendia, aquela vinha era dele. Era já de família, era uma herança. Mas aquele homem, ele organizou uma reunião, organizou um jantar, ele fez de tudo para poder tentar comprar aquela vinha, não conseguiu. E aí entrou o ódio no coração dele, a raiva, e eles fizeram uma trama, e ele conseguiu se apossar daquela vinha. Ele usou de caminhos ardilosos. Isso é o que acontece.
Começa as festas, começa os banquetes, está tudo bem, está tudo bonito, mas daqui a pouco, sem perceber, está com os pés indo em direção às trevas. A luz começa a ficar ofuscada, começa-se a não ter mais noção do que está fazendo e adentra por caminhos tortuosos. É interessante que em João 12:45 diz: e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Jesus disse isso. O povo de Israel, eles tinham os profetas. Os profetas iam, falavam, denunciavam, avisavam, direcionavam. Mas volta e meia eles estavam sempre andando por caminhos tortuosos. E Deus não gostou mais daquilo. E eles perderam guerras, perderam reinados, eles perderam famílias. Não dá para ler o texto todo aqui, mas chega a ponto de que esses nobres, eles passaram por uma adversidade tão grande, que eles não tinham nem o que comer, e as próprias vestimentas deles já não eram vestimentas reais, mas eram vestimentas dos mais répobros da sociedade da sua época. Os súditos mais pobres, eles estavam andando iguaizinhos a eles, por causa que haviam esquecido-se de Deus. Vamos dar uma adiantada rápida, vai lá no Isaías no capítulo 2. Era esse o texto também que eu tinha falado. Isaías capítulo 2. Fala sobre a glória futura de Israel. A glória futura de Israel é algo que de alguma maneira, seja profunda, seja superficial, mas nós temos às vezes nossa mente uma preocupação de querer saber como é isso, o que significa a glória futura de Israel. Por que se fala tanto de Israel? A gente fica com essas coisas na cabeça, né? Eu quero dizer uma coisa para vocês. O texto aqui, capítulo 2, é um texto escatológico. É um texto que fala sobre dias que estão já depois até mesmo da batalha do Armagedon. E eu vou ler porque ele é bem claro, bem específico, e depois nós vamos meditar, pensar algumas coisas juntos para estarmos encerrando. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. E ele diz assim no versículo 2: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos, irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, pelas suas verdades. Que coisa linda, né? Mas está falando do futuro. Aqui é quando a igreja ela já foi arrebatada e já voltou com Jesus à terra. Armagedon é justamente o momento em que Israel estará para ser tragado por mais de 10 nações que num conluio combinaram-se para poder destruir os hebreus, os judeus. Mas nesse momento Jesus vem com a igreja, cria-se ali uma separação, e tudo que intentarem, tudo que lançarem, seja de arma, seja de tiro, seja o que for, eles não vão ter nenhum êxito, porque o próprio Senhor estará protegendo o povo. Eles vão estar num determinado lugar no deserto, não sabemos exatamente o local, não dá para falar agora, mas num determinado lugar do deserto eles vão ficar separados, e aquelas nações vão bramir, elas vão intentar, elas vão lutar, mas nada do que eles forjarem contra Israel vai acontecer. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus estará com eles, protegendo e os livrando de tudo e de todos. E o versículo ainda continua então dizendo assim: porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Esta converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará mais a espada contra outra nação, e nem a empreenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Esse é o clamor, essa é a palavra que devemos conclamar para todos. Existe uma luz, essa luz está à disposição de todos que querem sair das trevas. Nós já saímos das trevas, amém, irmãos? A sua casa não está mais nas trevas. Ah, pastor, mas parece que não tem luz lá, mas a luz está meio fraquinha, a luz lá está meio apagadinha, a lamparina já não está acendendo tanto. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus, ele fala num texto que ainda que esteja como que uma chama que fumega, que até uma brisa se passar apaga, mas se você estiver como uma chama que fumega,
é o suficiente para Jesus abrasar o seu coração. É o suficiente para que a luz ela eclode da sua alma novamente. E ao eclodir, as pessoas vão olhar para você e vão perceber, sabe o que? O brilho. Ah, pastor, muita gente olha para mim, nunca viram brilho nenhum no meu rosto. O que é isso? Como é que é? O brilho que eu falo é o entusiasmo da vida, é o prazer de viver, é a satisfação, é a felicidade que você sabe que não se compra, que não se consegue angariar e nem trocar nesse mundo, mas ela vem do céu, ela vem do trono de Deus, ela entra na nossa alma e nos torna homens iluminados, homens abençoados, homens com propósito de estar sempre debaixo da luz que é Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia para o Senhor. Aqui ele fala no versículo 6 sobre como se abateu o orgulho dos homens. Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram da corrupção do Oriente, e são agoreiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. A sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos e carros, e não tem fim. Também está cheia a sua terra de ídolos, adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso a gente se abate, e o homem se avilta. Portanto, isso não lhe será perdoado. Vai, entra nas rochas, esconde-te no pó, ó Israel, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, porque os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será aniquilada pelo poder do nome de Jesus. Vai cair por terra, irmãos, toda altivez, todo orgulho, tudo aquilo que se opõe ao que se chama Deus, ao que está selado com o Espírito Santo, tudo aquilo que se levanta contra aquele que está selado no sangue do Cordeiro, tudo que se levanta contra aquele que tem um nome escrito no livro da vida, tudo que se levanta para querer apagar a luz, para querer tirar a lamparina do teu coração, ou seja, aqueles que intentarem contra o Espírito Santo que está dentro de mim e de você, é a palavra que diz: o Senhor aniquilará, e nunca mais a luz se apagará. Amém? Glória a Deus, queridos. Então tem que estar ligado, tem que se aperceber, não pode se deixar levar pelas emoções, pelas vontades próprias, não pode se deixar levar simplesmente pelo comodismo. Ah, está tudo assim, eu também vou ficar, não tem problema. Está todo mundo fazendo isso, eu também vou fazer. Não, nós não estamos aqui para isso. Estamos aqui porque somos um povo eleito, e povo eleito é povo diferente. Não é o Bolsonaro eleito, não é ninguém eleito, é o eleito por Deus. É o eleito para morar no céu, é o eleito para poder fazer parte de uma vida que transcende a toda e qualquer qualidade de vida que esse mundo possa oferecer. Temos que lutar pelo bem, sim, temos que lutar pelo bem comum, sim, temos que apregoar de alguma forma a justiça, a fraternidade, a igualdade. Nós temos que fazer essas coisas, mas muito mais do que isso nós já alcançamos o Filho de Deus, o Filho amado do Senhor, o aceitamos, o recebemos, e Ele está em nosso coração, e Ele não vai deixar que nós nos percamos, porque Ele nos ama. Ele é o nosso advogado, Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Lá em Hebreus 4,16 está escrito que Ele é o sumo sacerdote, assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Ele ouve a minha, a sua oração, muito mais do que uma oração religiosa que nós fazemos. Aquilo que Ele ouve é o nosso clamor, é a nossa tristeza, é a nossa, muitas das vezes, os embates que vêm e tentam nos derrubar. É isso que Ele ouve, Ele vê, e a seu tempo Ele te dará o escape, porque Ele é fiel. Fiel é o que nos prometeu, e Ele é fiel para nos salvar, para nos arrebatar de todo e qualquer tipo de circunstância. Por mais adversa que ela seja, Ele está conosco. Diga assim comigo: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Amém? Não importa quem eu sou, só importa quem Ele é. Se eu sou fraco, Ele é forte. Se eu caio, Ele está de pé. Se eu estou sem luz, Ele é a luz que ilumina o meu caminho, e eu não estarei sozinho. Aleluia.
Em João 12:47, para encerrar, diz assim: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Por que que Jesus não julga quem não crê? Ele não julga porque ele veio para salvar. Ele não julga você. Ele está esperando o momento que você vai abrir a porta do seu coração. E quando você abrir, ele entra. E ele não vai entrar lá para ficar dizendo: olha, lembra aquele dia eu queria entrar e você não deixou? Fiquei magoado. Ele não vai fazer isso. Porque ele, por enquanto, é Salvador. Ele veio para o que eram seus, e os seus não o receberam. E mesmo assim ele morreu por todos. Um dia, irmãos, eu peço sempre que o Espírito Santo incendeie meu coração para poder ter uma grande oportunidade de ouvir aquela expressão que nós ouvimos muitas das vezes em pregações. E nós vamos estar de olhos fitos nele, e ele olhando para nós, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino de Deus, que vos estava preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Você imagina isso? Você já parou para pensar sobre isso? Então vinde, benditos do Pai. Diga para quem está do seu lado: você é bendito do Senhor. E o versículo, Jesus continua dizendo então: porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Tem hora que dá vontade da gente tirar umas pedras mesmo. Tem hora que dá vontade de dizer: não, tu tá ruim, rapaz, desse jeito não dá não, não dá nem. Tem hora que a gente olha assim e fala: não, tu não merece não, eu acho que tu não merece o céu não, o negócio está feio pro teu lado. É que nós temos essa tendência de julgarmos a aparência das pessoas. Essa semana eu me sensibilizei com uma coisa que vai ser até um meio louco eu falar aqui para vocês. Eu recebi de tantas que estão circulando aí, eu recebi uma mensagem, uma das mensagens estava falando sobre Haddad, sobre a sua vice-presidente. Eles estavam mostrando algumas coisas assim associadas a ele, com relação à religião, umas coisas. Estava descendo o porrete neles. Mas num instante, a pessoa que me mandou, ela mandou um monte de risada. E naquele mesmo momento eu podia até mostrar para vocês, eu reverti a mensagem, eu não dei risada, eu mandei umas carinhas de choro, a pessoa não entendeu, eu falei assim: eu quero dizer uma coisa para você. É muito triste ver essa quantidade de almas que estão indo para o inferno. E nós, às vezes, tomamos a iniciativa mais de querer que Deus leve mesmo, do que salve. Eu fiquei no meu coração triste naquele momento, mandei a mensagem, respondi para a pessoa. Irmãos, nós estamos num tempo que eu chamaria tempos trabalhosos, tempos difíceis. É bíblico essa expressão. Nós não precisamos pisar em ninguém para que a justiça de Deus ela possa emanar do céu. Nós não precisamos odiar a ninguém para que o amor de Deus possa se revelar. Não precisamos. Está difícil. Até domingo é complicado. Vou dar um conselho para vocês aqui. Não sei nem qual é o seu ofício, a profissão, se você precisa ou não. Desliga o celular. Até domingo. Nós vamos ter uma vigília depois do culto aqui. Vamos cultuar a Deus, nós vamos clamar por essa nação. E eu quero ser honesto, eu não quero clamar por vingança não. Eu não quero clamar simplesmente por uma inversão de papéis. Eu quero clamar para que Deus tenha misericórdia dessa nação. Eu não sei até que ponto nós poderíamos de alguma forma levar uma luz para essas pessoas. Particularmente para mim, como pessoa, fisicamente falando, é praticamente impossível eu conseguiria até um desses possam estar para poder falar alguma coisa. E sei de pessoas que tiveram essa oportunidade, ao invés de falar,
se juntaram. Não sei. Não dá para entender. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. E eu entendo uma coisa. Toda vez que alguém vinha falar alguma coisa para mim, durante essa semana, principalmente, eu procurei me corrigir muito nisso. E falei para várias pessoas: olha, o tempo que você tira, esses segundos, de falar e dizer tanta coisa, e você não está errado, eu concordo com você, mas eu quero que você faça uma coisa. Não fique pensando que você vai lá na vigília para orar, não. Ora, esses minutos, esses segundos que você usa para falar, para dizer. Se você leva 2 minutos para poder mandar a mensagem falando tudo que você pensa, imagina, que você acha que você está certo, faça. Mas use os mesmos tempos para poder pedir a Deus misericórdia dessas pessoas. Quem sabe algum deles possam se salvar. Esse é o nosso papel. Amar os nossos inimigos, irmãos. Foi o que Jesus disse. Porque amar o pastor Vilimar é muito bom. Posso ir na casa dele a hora que eu quiser. Ele me recebe, e assim, né? Aquele alemão que não marcasse, como é que ia aparecer esse aqui? Mas ele abre a porta, oferece o café. Meu amigo, eu amo ele. Mas e aqueles que não são por você? Que são contra você? Que Jesus falou para você estender o outro lado da face. Não quero dizer para vocês que é fácil. Eu sei do que eu estou falando, é difícil. Eu tenho lá meus limites, minhas dificuldades. Mas eu estou treinando. Estou orando para que Deus me aperfeiçoe. E é o que nós devemos fazer, eu acredito, amados. Gostaria de pedir que você se levante, vamos ficar todos em pé. Eu queria pedir que os de trás, bem de trás, viessem aqui mais para frente, para a gente fazer aqui uma corrente de oração nesse instante. Vamos se juntar mais aqui e vamos fazer uma corrente de oração, de mãos dadas. Só os corredores aqui já é suficiente, né? Eu quero orar com você. Algo que é importante. Eu quero pedir que a luz, que é Jesus, não venha ser ofuscada por esse momento que nós estamos vivendo. Eu acredito que tem pessoas aqui que já estão aí com inimizade com parente, com amigo, com vizinho, por causa dessas questões políticas. Já está torcendo o nariz. Já foi, já aconteceu, não adianta mais. Vamos colocar diante de Deus essas coisas. E vamos pedir para que o Espírito Santo nos motive para a gente apenas ver o lado bom das coisas. E aquilo que é ruim, que é mal, deixarmos para lá. Amém, amados? Você vai levantar a mão do seu irmão aí agora. Segurar a mão dele por esses minutos que nós vamos orar. Talvez a mão dele vai se cansar um pouco. Segure a mão dele. Porque é isso que Jesus faz com você nesse momento. Senhor Jesus, eu te agradeço por esse instante. Eu te louvo porque eu sei que posso elevar os meus pensamentos a Ti agora, em palavras também, junto com Teus filhos. E aqui nós podemos declarar que não queremos ter o nosso coração contaminado com nada do que este nosso país está vivendo nesses dias. Muitas águas ainda vão rolar até domingo, Senhor, mas livra o nosso coração de pecar contra Ti. Livra-nos de pecar contra as pessoas. Livra-nos, Senhor Jesus, de usar de artifícios, de argumentos para tornar nossas palavras nocivas à alma, à vida, à fé de quem quer que seja. Porque não estamos aqui para julgar, mas estamos aqui para abraçar. Assim como o Senhor é o Salvador, assim somos nós. Nos ajude, Senhor. Jesus, entregamos o nosso coração aqui a Ti agora. Nós vamos ter uma vigília logo depois do nosso culto, e queremos estar orando com o nosso coração limpo, para que tudo que nós pedirmos, tudo que nós clamarmos, possa haver uma linha direta com o Teu trono. E tudo aquilo que clamarmos e pedirmos crendo no Teu nome, nós receberemos, porque a promessa da Tua palavra é a Tua palavra,
palavra, Senhor, e fiel é o que prometeu, é aquele que está aqui para cumprir a sua vontade em nosso meio. Enche-nos, Senhor, de amor, enche-nos de alegria, enche-nos de paz, livra-nos dos espinhos, livra-nos dos laços dos passarinheiros, das pestes perniciosas, das setas que voam de dia e de noite. Livra-nos, porque nós queremos estar, Senhor, como que um povo que pertence a uma nação sarada pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Deus seja louvado para sempre. Vocês podem se assentar um pouco? Que bom, né? Eu ouvi uma palavra. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez os